Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, esse barulho, né, que os moços estão colocando em gás encanado, então por isso que tá uma barulheira. Mas hoje decidi gravar esse vídeo, deixa eu só arrumar aqui, eu devo cortar meu cabelo. Gravar esse vídeo para contar um pouquinho como foi a minha experiência com a cirurgia da apendicite, os sintomas que eu senti, como que tá sendo depois do pós-operatório. Então eu vou contar tudo pra você, tudo pra deixar registrado, né, também, porque foi uma experiência única, né, foi algum susto, um medo, mas além de deixar anotado, eu também quero gravar um vídeo pra frente eu assistir, né, e estar, porque é gostoso, né, a gente ver, porque muito mais pra frente pode ser que eu não me recorde de todos os detalhes, né, de cada uma das coisinhas. Então eu vou estar falando aqui. Eu queria estar sentada com o cenário para as lindas árvores da sacada, mas como eu ainda não posso sentar no chão, e se eu sentar na cadeira ali não vai ter onde eu apoiar, mais ou menos, então eu vou gravar aqui mesmo. Bom, então começando, como que foi? Bom, hoje é dia 25 de maio, faz 10 dias que eu operei. Tudo começou dia 15 de maio de 2022. No dia, a gente teve, né, o aniversário do nosso primo Joaquim. Ele nasceu dia 25, mas a festa foi dia 15, né? E então, praticamente, o que aconteceu? Eu acordei, tomei café normal. Lembro que no café da manhã, inclusive, eu comi cachorro quente, que no sábado à noite a gente se reuniu com a família e fez cachorro quente em casa. E eu comi um pedaço de bolo de chocolate, que a minha tia também tinha trazido, que sobrou. Aí eu comi, a gente foi pra Santa Missa na parte da manhã mesmo. Voltamos. Eu lembro que eu ainda fiquei editando os vídeos, o que eu tinha gravado no vídeo anterior sobre o lar. Postei o vídeo, postei as coisas no Instagram, o post, fiquei fazendo as minhas coisinhas, até que chegou a hora de eu me arrumar. Me arrumei pro aniversário do meu primo Joaquim. E eu lembro, e que horas que era? Eu acredito que era umas 11 e pouco, ou uma meio-dia, eu acho que já era uma meio-dia, que a gente tinha que estar lá meio-dia e meia. E a hora que a gente entrou no elevador pra sair aqui da nossa casa, pra ir pra festa, eu tava com uma dor de estômago, que tinha acabado de começar. E eu falei, nossa, eu tô com tanta fome que tá doendo meu estômago. Mas, no fundo, eu tava achando um pouquinho esquisito aquilo, porque normalmente quando eu tenho fome, assim, não é imediatamente aquela dor tão grande, sabe, que tava tendo no meu estômago. E não fazia tanto tempo que eu havia comido, né, pela última vez. Tudo bem, eu poderia estar com uma fome, mas não com aquela dor de estômago, sabe? Porque mesmo que eu tenha comido só de manhã, pra estar naquele horário eu poderia estar com uma fome, mas não com aquela dor de estômago forte que eu tava. E tava forte, mas suportável, assim, digamos. E eu falei assim, não, beleza, chega no aniversário, eu vou comer, vai passar a dor de estômago. Porém, chegamos lá na festa e começou um enjoo, além de dor de estômago. Sim, eu não tava conseguindo comer nada, eu tava muito enjoada, tava com medo de vomitar lá na festa. E aí pedi pro garçom, moço, se eu pudesse dar uma água com limão pra mim, tomei. Me ajudou só um pouquinho, mas ainda tava com aquele mal-estar, com uma dor que começou a descer também pra parte inferior da barriga, sabe? Onde é a parte do útero, assim. Só que eu comecei a pensar assim, nossa, minha ovulação já começou, né? Mas não era. E aquele enjoo, aquela dor de estômago. Eu lembro que eu comi só uma polentinha, belisquei algumas batatas fritas, um quibinho e comi três docinhos, mas meio assim. E tomei um pouquinho de refrigerante e suco. Mas eu imaginava que era o quê? Que eu tinha comido cachorro quente pela manhã e que aquilo tenha me feito mal. O cachorro quente é um pouco pesado. E a gente achou que era isso, né? Então acabou a festa às 4 horas da tarde.
Aí eu fiquei com aquele mal-estar, né, praticamente 4 horas. E a gente veio pra casa. E aí, minha irmã e meu cunhado, eles teriam que pegar ônibus às 8 horas em São Carlos. E daqui até São Carlos é uma hora mais ou menos, uns 40 minutos. Então, eles teriam que sair daqui umas 7 horas. Pra dar tempo de pegar o ônibus tudo certinho, que meu pai ia levar eles. Mas dava tempo, como a gente chegou aqui 4 horas, a gente já tinha ido na missa pela manhã, dava tempo de a gente dormir, né, um pouquinho. Então, todo mundo deitou e descansou um pouco. E então, eu dormi das 4 e pouquinho, até umas 6:30, digamos assim. Só que a hora que eu acordei, a minha barriga toda tava doendo, mas era o meu abdômen todo. Não era só mais a parte do estômago, não era mais a parte daqui de baixo. Era a minha barriga toda que estava doendo. Toda mesmo, tipo, toda essa parte. Eu me mexia, doía na cama. Eu andava, doía também, doía tudo aqui. E aí, eu falei, não, peraí que tá estranho isso aqui. Falei pra minha mãe, nossa mãe, que eu tô com muita dor. E minha mãe ficou com medo de que eu tivesse com infecção de urina, né? Por quê? Porque a minha irmã, da última vez que ela teve essa dor assim forte também, era infecção de urina que ela foi pro hospital. Vou mexer aqui agora, não tô conseguindo voltar. Pera aí. É que esse tripé, ele é difícil um pouco de mexer. Aí, pra quê? Então, aí, falei, mãe, tá doendo, minha mãe achou, então meus pais, minha irmã, todo mundo, eu mesma achei que pudesse ser, nossa, será que é uma infecção de urina? Mas eu fui fazer xixi, e meu xixi tava normal, não queimou, mas tudo bem, minha irmã falou, não, ó, quando eu fui fazer xixi também, nessa época que eu tava com infecção de urina, também não queimou, o xixi também não tava forte, e ela tava com uma infecção de urina forte. Então, a gente falou, é infecção de urina. Mas a dor tava muito forte, que meu pai passava, a gente tava andando de carro, né, porque meus pais, daí a gente falou assim, não, vamos levar você pra Unimed. Então, a hora que a gente tava indo pra Unimed, que meu pai mexia o carro, mexia minha barriga, doía também. Tava muito esquisito. Então a gente passou, meu pai passou a deixar eu e minha mãe na Unimed e passou a levar a minha irmã e o meu cunhado pra São Carlos, que eles iriam pegar o ônibus. Beleza. A hora que a gente chegou lá no hospital, era umas 7h15, mais ou menos, umas 7 e pouco. Era, acho que umas 7h10, por aí. E eu fui atendida tudo, eu acho que era umas 7h30, se eu não me engano, umas 7h30 que eu fui atendida. E eu falei pro médico todos os meus sintomas. Aí um detalhe, a hora que eu acordei também, eu tava com 37. Aí a hora que eu cheguei lá na Unimed e o enfermeiro mediu, tava 37,9. Então, comecei a ter febre, né? Então, a minha febre tava cada vez mais aumentando. Aí o médico, ele fez um negócio aqui no abdômen que ele empurra e faz assim. Aí como se estivesse dando uma agulhada, assim, dava uma agulhada. Aí a hora que ele fez isso, escorreu lágrima, assim, falei, tá doendo, tá doendo. E doía só de ele encostar, mas a hora que ele fazia, assim, essa pinçada, doía muito, muito, muito. E aí daí ele falou assim, não, então vamos fazer um exame de urina. Fez o exame de urina, deu nada, não estava com infecção de urina. Aí daí ele falou assim, não, então vamos fazer um ultrassom. Fui fazer o ultrassom, a médica que fez o ultrassom falou, não, ó, tá tudo certo com o seu ultrassom, não tem nada. E aí, daí o médico falou, ó, mas como que você tá ainda com dor, eu vou fazer uma tomografia. Então, ele fez a tomografia. E na tomografia apareceu que estava o superior acima do normal, da apendicite, alguma coisa assim. Que estava superior acima do normal. Ah, eu esqueci de uma coisa. Antes de eu fazer o exame de urina, eu fiz o exame de sangue também. E no exame de sangue constatou que o meu corpo estava inflamado, ou seja, tinha alguma coisa inflamada. Aí por isso que também o médico foi lá, fez o exame de urina, de ultrassom, e aí fez a tomografia e deu essa parte superior acima do normal da apêndice. Então ele achou meio estranho. Só como ele não tinha muita certeza, ele chamou o médico gastro.
Então ele falou assim, ó, então eu vou chamar um gastro, tá, para estar vendo. Ele ligou pro médico gastro, deu acho que uns 15 minutinhos, foi muito rápido que o médico veio. Deus preparou profissionais ótimos. E durante todo esse processo, desde o exame de sangue até a tomografia, eu fiquei rezando o Santo Terço. Então eu consegui rezar o terço daquele dia, e aqui minha Nossa Senhora me acalmou muito. Eu pedia para Deus preparar bons profissionais e para que eles descobrissem o que fossem, pedia para o meu anjo da guarda, porque o meu medo eles de mandarem eu para casa e não souber o que era, né? E se mandasse, poderia ter acontecido algo muito pior, mas graças a Deus não aconteceu. E então chamou o gastro assim que chegou, ele fez aquele teste novamente da pisada. Eu falei, não, doutor, tá doendo muito mesmo aí. E ele analisou a tomografia e viu que aquela parte da apêndice que estava superior elevada era realmente que ela estava inflamada. Então ele, e pelo exame, né, do meu abdômen, de palpar, né, de palpar não, né, de fazer assim, como se fosse eu faço assim, que era como se fosse uma pinçada, sabe? E aí ele falou assim, então, ó, é apendicite, a sua apêndice está inflamada e nós vamos operar. Aí na hora, assim, eu não lembro nem o que passou na minha cabeça na hora, eu lembro que eu fiquei tipo assim, tá bom, que eu não lembro nem o que passou pela minha cabeça na hora, só sei que a minha mãe, esse tempo todo, ela ficou esperando lá fora, porque por eu ter 18 anos, ser maior de 18 anos, eu poderia somente entrar sozinha. E eu lembro que eu esqueci meu celular naquele dia, minha mãe sem saber notícias, coitada. Ela só foi sabendo, perguntando pelo guarda, né, o que eu estava fazendo, sabia que eu estava fazendo ultrassom, sabia que eu estava fazendo tomografia. Mas ela não sabia, né, o que realmente era, até porque foi descobrir somente depois da tomografia. E aí o médico pediu para chamar minha mãe, chamou minha mãe e falou, ó, a apêndice dela está inflamada. Eu lembro até hoje a cena certinho. E falou, ó, nós vamos operar, agora mesmo. E aí eu lembro que a minha mãe, coitada, ela ficou com a voz até tremendo. Ela falou que o chão dela, o chão parecia que ela estava sem chão. E eu me emociono porque na hora foi muito difícil, assim. Eu fiquei nervosa. Mas eu pedi pra Nossa Senhora. Peraí. Eu falei pra Nossa Senhora, eu tô com medo. Nossa Senhora, eu tô com medo, fica comigo. E aí, na hora, eu fiquei super tranquila. Por incrível que pareça, eu morro de medo de agulha em mim. Eu vou ser enfermeira. Mas agulha em mim, eu morro de medo. E aí o médico falou que eu ia tomar uma hack, né? Que eu já sabia que a hack doía muito, que as pessoas falavam. E aquilo me deu um pouquinho de medo também. Mas por incrível que pareça, parece que Nossa Senhora acalmou minha mente na hora que eu nem fiquei pensando muito na hack. E aí a gente minha mãe ajudou a tirar todas as coisas, a pôr o avental, tive que tirar o meu escapulário, tive que tirar minha correntinha, brinco. Eu não tava de óculos naquele dia que a gente saiu à pressa de casa. E fui pra cirurgia, deitei na maca, a moça me pôs aquele negocinho no pé, pus a touquinha, a moça me levou, a gente foi pra sala de cirurgia. E na sala de cirurgia eu encontrei a tia do meu tio Lucas, que é casado com a irmã da minha mãe. E ela é instrumentadora ou instrumento. E ela iria auxiliar a cirurgia. Daí eu já fiquei mais tranquila ainda, porque Deus foi tão perfeito que a Gi, que é o nome dela, que a Gi estava de plantão naquele dia. Então ela ia auxiliar na minha cirurgia. Deus é muito bom. E aí na hora que eu estava lá, que eu tomei a hack, doeu pra tomar a hack, mas assim, eu não fiquei muito nervosa. Nossa Senhora acalmou meu coração totalmente, não sei, é sobrenatural, se eu for explicar pra vocês, porque eu fico nervosa pra tirar exame de sangue, eu passo mal pra tirar exame de sangue. E naquele dia, pra tomar uma hack, que eu tomei acho que umas 4 vezes nas costas, eu não sei explicar, mas foi umas 4 agulhadas, eu fiquei tranquila, doeu, mas eu fiquei muito tranquila.
E deitei, comecei a sentir o efeito da hack e aí o anestesista perguntou se eu estava conseguindo levantar a perna. Eu falei, não estou conseguindo. Então ele falou, beleza, então quer dizer que ele deve ter pensado, então fez o efeito. E eu pensei, não, beleza, não estou conseguindo levantar a perna. E aí, então, começaram a cirurgia. Eu não senti nada da cirurgia. Eu fiquei acordada o tempo todo. A única coisa que eu senti foi apoiar alguma coisa aqui em cima do meu estômago. E eu senti os negocinhos que eles colocaram, sabe, aqui meio que ergueu meu peito de vez em quando. E também eu estava tremendo muito, mas de tremer assim, ó. Por causa do efeito da hack, né? Nem era por causa de frio, porque eles me cobriram. Mas era da hack mesmo, era algo incontrolável, que eu não conseguia parar de tremer. E eu fui parar de tremer até depois que eu saí da cirurgia e fui pro quarto. Depois de um tempo que eu fui parar de tremer. Então, aí fizeram a cirurgia, deu 40 minutos a cirurgia, meu pai contou o tempo, ele falou que deu 40 minutos e realmente foi muito rápido. Então, acabou a cirurgia, a Gisele fechou a área da cirurgia, pôs o curativo, tudo, me despedi do pessoal, né, do médico, do doutor e eu fui pro quarto, as enfermeiras me levaram pro quarto. Eu lembro que a gente esperou um pouquinho, eu acho que elas estavam esperando por causa da anestesia. E a gente foi pro quarto, eu fui pro quarto. E eu fiquei de companheira de quarto de uma mulher chamada Jéssica, que tinha sofrido um acidente de moto. Inclusive, o vídeo dela estava rodando pela internet. E foi uma ótima companheira, me emocionou muito porque ela sofreu e sofre muito mais que eu, porque ela estava de cama ainda, com um negócio na perna assim. Então eu não podia reclamar absolutamente de nada. Aí eu tava no quarto, eu não podia ter travesseiro, nada, não podia me mexer, porque eu já acabei de cirurgia, eu tava com o efeito da hack ainda. E minha mãe depois chegou, ela foi buscar as minhas coisas, né, que eu tinha deixado em casa, pra mim também depois tomar banho, no outro dia, né. E aí minha mãe chegou, e aí ela ficou lá fazendo companhia pra mim, só que eu comecei a passar muito mal mesmo. Eu tive bastante enjoo, dor de estômago. Eu vomitei uma vez, mas eu fiquei com aquele enjoo o tempo todo. E muita dor de estômago também, que inclusive eu achei que fosse fome, mas era o defeito, né, da hack. E demorou muito. Eu lembro que só foi passar, eu acho que o efeito já foi passar mesmo umas 5 horas, umas 5 e pouco da manhã ou 6 horas. Se eu não me engano, toda a sensação ruim foi passar mesmo 6 horas da manhã, mais ou menos, os sintomas. Mas 2 horas depois, a minha perna já estava mexendo, já do efeito da hack. Mas é os sintomas mesmos que fica, né? Então, basicamente, aí daí era umas... Que horas que eram? Era umas 6 horas da manhã, se não me engano, que foi do outro dia a enfermeira veio. Já tinha passado aquele sintoma horrível, mas a enfermeira foi indo várias vezes durante aquela madrugada. E eu falava pra ela, moça, não tem como, não posso comer nem um pouquinho. Ela, não, Clara, mas me dá um pouquinho só de água. Ela, não, Clara, porque eu queria ver se passava aquele enjoo, sabe? Aquele sintoma muito ruim mesmo. E aí, quando era umas 6 horas, umas 6 e pouco, se eu não me engano, a enfermeira veio e ela sentou, quer dizer, a minha maca. E eu não lembro que horas que era da madrugada, eu lembro que ela me levou um travesseiro também pra mim e para minha mãe, que estava dormindo, né, do meu lado. A minha mãe ficou dormindo a noite toda lá. E então eu sentei, tive um travesseiro, aí umas 7 e pouco veio o café da manhã. Tomei um pouquinho de chá, tomei um suco de laranja, comi algumas torradas, uma bolachinha de água e sal. E minha mãe comeu uma bolacha de maisena, um pouquinndo de café da Jéssica, café com leite, que a Jéssica foi muito generosa e deu um pouquinho pra minha mãe, que ela falou que não tomava tudo. Peraí que eu perdi o fio da meada. Aí a gente tomei café, a gente ficou lá, aquele mal-estar já tinha passado. Minha mãe me ajudou a levantar, antes de eu tomar café, minha mãe me ajudou a levantar pra fazer xixi. Fiz xixi, não precisei pôr catéter, graças a Deus. Voltei pra cama, fiquei deitada. Veio o almoço, uma 12:00 e pouco. Almocei, o médico veio
Não, foi antes, antes de eu almoçar, o médico veio e deu alta pra mim. Ele falou que eu podia almoçar e ir embora. Almocei, e aí a gente chamou a enfermeira, trouxeram a cadeira de roda e a gente foi pra casa. Meu pai já estava esperando lá. E antes de eu almoçar, inclusive, nossa, eu tô perdendo vários pontos importantes. Antes de eu almoçar, eu tomei banho também. Minha mãe me ajudou a tomar banho. Me ajudou, na verdade, minha mãe deu banho em mim, né? Porque nos primeiros dias eu não tava conseguindo tomar banho sozinha. E aí depois, então, beleza, a moça veio, a enfermeira veio, trouxe a cadeira de roda e eu vim pra casa. E segunda-feira, então, depois do almoço, se eu não me engano, era uma hora, quase uma hora, a hora que eu vim pra casa. E a hora que eu saí do hospital, que eu vi o meu pai, eu lembro que eu chorei bastante quando não conseguia falar. Mas eu acho que é porque de emoção mesmo, né? É um pouco difícil a gente estar naquele ambiente de hospital assim. Mas eu só sei que Deus foi muito bom comigo, Nossa Senhora. Porque, assim, a calma que eu fiquei durante tudo, eu não sei explicar, gente. Foi, assim, foi a graça de Nossa Senhora mesmo. Porque quem me conhece sabe o quanto eu fico nervosa. Eu lembro que eu fiquei, tipo, muito calma interiormente, sabe? O médico sabia que eu tava nervosa, que eu tinha nervosa de agulha, né? Que eu tinha medo de agulha. Mas em si, interiormente, eu tava muito tranquila. Não fiquei passando mal de nervoso, nada do tipo. Nossa Senhora ficou comigo o tempo todo. E agora eu vou mostrar pra vocês, então, a minha área da cirurgia, como que ficou. Vai estar mostrando aqui pra vocês o meu curativo, o primeiro curativo que eu usei. E depois que a gente tirou pra lavar tudo, pra tomar banho, depois de 48 horas podia tirar o curativo. A gente pôs band-aid, colocou um band-aid grande, depois acabou o band-aid grande, a gente foi cortando os band-aids e colocando, deu super certo. E hoje eu tirei pra tomar banho e fui no médico no retorno, depois de 10 dias eu tinha que voltar lá. Ele falou que tá cicatrizando super bem, que tá tudo bem. Deu as mesmas restrições, né, que ele tinha falado, que amanhã eu posso voltar pra faculdade, mas sem ficar subindo e descendo escada várias vezes. Se subir, né, eu tenho que subir com o pé esquerdo e parar com o direito. Subir com o esquerdo, parar com o direito. Subir um degrau de cada vez. E que também só depois de 30 dias que eu posso fazer exercício físico. Que no caso é daqui 20 dias, que já se passou 10 dias. Eu vou mostrar pra vocês a área da cirurgia, como que ficou. É um corte bem pequeno e já tá até formando casquinha. Já tá secando. Hoje eu tô conseguindo olhar sem passar mal. Acho que eu já acostumei, mas esses dias eu tava olhando, só de olhar eu tava passando muito mal. Mas enfim, ó, já está bem sequinho. Então é isso. Esse foi o meu registro. Eu queria gravar para deixar registrado cada detalhe antes que eu esqueça os mínimos detalhes, né? Mas agora eu sinto um pouco de dor, às vezes para andar. Agora que eu tô sentada aqui, eu tô sentindo um pouco de dor, mas eu acredito também que seja por causa do meu intestino que está funcionando. Porém, quando o intestino fica funcionando, fica doendo um pouquinho mais. Às vezes alguma posição que eu fico também dói. No fim do dia começa a doer mais também. Mas são coisas que dá pra gente suportar. Quando dói, eu tento pensar em Jesus subindo, né, carregando a cruz pro Calvário, e que a minha dor não é nada comparada com o que ele passou. Então é isso. Um beijo e tchau!